Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa jornada bíblica, né? E tem sido uma delícia poder lermos juntos e desfrutar daquilo que o Senhor tem para falar conosco, daquilo que o Senhor está derramando sobre nós, né? Eu espero que para você esteja sendo algo cativante, talvez algo novo, né? Talvez algo que você nunca fez, talvez nunca assim de forma corrida, né, e rápido. Então assim, a gente está seguindo para um lugar onde o Senhor está nos convidando, né? E esse lugar é conhecer Ele, né? Então vamos continuar nessa direção e seguir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Vamos lá? Feche os seus olhos. Antes disso, já deixa aí tudo separadinho, já deixa tudo preparado aí para que a gente possa desfrutar desse momento sem distrações. Amém? E agora sim, vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa leitura, ó Deus, que vamos fazer agora. Senhor, se revele a nós, ó Pai. Fala ao nosso coração, abra o nosso entendimento, que possamos, ó Deus, compreender aquilo que o Senhor tem e quer derramar sobre nós, ó Pai. Nós somos gratos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor está nos dando, Senhor. Então, abre o nosso entendimento, os nossos olhos e o desejo queime em nosso coração por te conhecer todos os dias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Zacarias, capítulo 3. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote, Josué, diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita, para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: O Senhor repreenda Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém, repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: Veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloque um turbante limpo em sua cabeça. Coloque o turbante nele colocaram um turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes. E eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Ouça bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros, sentados diante de você, homens que simbolizavam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Vejam, a pedra que coloquei na frente de Josué, ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra num único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo de uma videira e debaixo de sua figueira. Zacarias capítulo 4. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: O que você está vendo? Respondi: Vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente de azeite na parte superior, e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, a uma à direita, outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: O que significa isso, meu senhor? E ele disse: Você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não faça por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo. Suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês.
pois aquele que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grandes alegrias ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor, que sondam toda a terra. E a seguir perguntei ao anjo: o que significa estas 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? E perguntei também: o que significam estes 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: são os 2 homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Zacarias capítulo 5. Levantei novamente os olhos e vi diante de mim um pergaminho que voava. O anjo me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um pergaminho voando, com 9 metros de comprimento por 4,5 metros de largura. Então ele me disse: nele está escrita a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos, conforme essa maldição. Assim declara o Senhor dos Exércitos: eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela ficará em sua casa e destruirá tanto as vigas como os tijolos. Em seguida, o anjo que falava comigo se adiantou e me disse: olhe e veja o que vem surgindo. Perguntei o que era aquilo e ele me respondeu: é uma vasilha. E disse mais: aí está o pecado de todo o povo desta terra. Então a tampa de chumbo foi retirada e dentro da vasilha estava sentada uma mulher. Ele disse: esta é a perversidade, e a empurrou para o canto da vasilha e a fechou de novo com a tampa de chumbo. De novo ergui os olhos e vi chegarem à minha frente 2 mulheres com asas como de cegonha. O vento impeliu suas asas, e elas ergueram a vasilha entre o céu e a terra. Perguntei ao anjo: para onde estão levando a vasilha? Ele respondeu: para a Babilônia, onde vão construir um santuário para ela. Quando ficar pronto, a vasilha será colocada lá, em seu pedestal. Zacarias capítulo 6. Olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens, que vinham saindo do meio de 2 montanhas de bronze. A primeira estava entreladas cavalos vermelhos, a segunda cavalos pretos, a terceira cavalos brancos e a quarta cavalos malhados. Todos eram vigorosos. Perguntei ao anjo que falava comigo: que representam estes cavalos atrelados, meu senhor? O anjo me respondeu: estes são os 4 espíritos dos céus, que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra. A carruagem, puxada pelos cavalos pretos, vai em direção à terra do norte. A que tem os cavalos brancos vai em direção ao ocidente. A que tem os cavalos malhados vai para a terra do sul. Os vigorosos cavalos avançavam, impacientes por percorrer a terra. E o anjo lhe disse: percorram toda a terra, e eles foram. Então ele me chamou e disse: veja, os que foram para a terra do norte deram repouso ao meu espírito naquela terra. E o Senhor me ordenou: tome prata e ouro dos exilados Eldai, Tobias e Gedaías, que chegaram da Babilônia. No mesmo dia, vá à casa de Josias, filho de Zofonias. Pegue a prata, o ouro e faça uma coroa, e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Diga-lhe que assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono e haverá harmonia entre os dois. A coroa será para Eldai, Tobias, Gedaías e En, filho de Sofonias, com um memorial no templo do Senhor.
gente de longe virá ajudar a construir o templo do Senhor. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. E isso só acontecerá se obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus. Zacarias capítulo 7. No quarto ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias, no quarto dia do 9º mês, o mês do Quisleu. Foi quando o povo de Betel enviou Cerezer e Regem-Meleque como seus homens, para suplicarem ao Senhor, perguntando ao sacerdote do templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já estamos fazendo há tantos anos? Então o Senhor dos Exércitos me falou: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram no 5º e no 7º mês durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não eram para vocês mesmos que o faziam? Não são essas palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam, e o Neguebe e Cefelá eram habitados? E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdade, a verdadeira justiça. Mostrem misericórdia e compaixão uns para os outros. Não oprimam viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldade uns contra os outros. Mas eles se recusaram a dar atenção. Teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos, endureceram o coração e não ouviram a lei e as palavras do Senhor dos Exércitos, que a palavra do Senhor dos Exércitos tinha falado, pelo seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei. Diz o Senhor dos Exércitos: eu os espalharei como um vendaval entre nações que eles nem conhecem. A terra que deixaram para trás ficou tão destruída que ninguém podia atravessá-la. Foi assim que transformaram a terra aprazível em ruínas. Zacarias capítulo 8. Mais uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muito ciúme de Sião, estou me consumindo de ciúmes por ela. Assim diz o Senhor: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada Cidade da Verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Sagrado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres de idade avançada voltarão e assentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com a sua bengala, por causa da idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquela época, será impossível para mim, declara o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: salvarei meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Eu os trarei de volta para habitarem em Jerusalém. Serão meu povo e eu serei o Deus deles, com fidelidade e justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vocês que estão ouvindo hoje estas palavras já proferidas pelos profetas, quando foram lançados os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, fortaleçam as mãos para que o templo seja construído. Pois antes daquele tempo não havia salários para os homens nem para os animais. Ninguém podia tratar os seus negócios com segurança por causa de seus adversários, mas porque eu tinha posto cada um contra o seu próximo. Mas agora não mais tratarei com os remanescentes deste povo como fiz no passado, declara o Senhor dos Exércitos. Haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá as suas colheitas, e o céu derramará o orvalho. E darei todas essas coisas como uma herança ao remanescente deste povo, assim como vocês foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel. Também os salvarei, e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, antes sejam fortes. Assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão, quando os seus antepassados me enfureceram,
diz o Senhor dos Exércitos. Também agora decidi fazer de novo o bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo. Eis o que devem fazer. Falem novamente a verdade uns com os outros e julguem retamente os seus tribunais. Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo e não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Mais uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os jejuns do quarto mês, bem como os do quinto e do sétimo e do 10º mês, serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Por isso, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: povos e habitantes de muitas cidades ainda virão, e os habitantes de uma cidade irão a outras e dirão: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou indo. E muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas, nações, agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Agora a gente vai para Esdras, capítulo 6, no versículo, a parte B do versículo 14, né? A gente vai começar na parte B do versículo 14, que é a continuação da onde a gente tinha parado. Eles terminaram a reconstrução do templo, conforme a ordem de Deus de Israel, e os decretos de Ciro e de Dário, e de Ataxerxes, rei da Pérsia. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, restantes dos exilados, celebraram com alegria e dedicação do templo de Deus, para a dedicação do templo de Deus, e ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, e como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes em suas divisões e os levitas em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. No 14º dia do mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado. Estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas, sacerdotes e por eles mesmos. Assim os israelitas tinham voltado do exílio, comeram do cordeiro e participaram com eles todos os que se haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Assíria, levando-os para dar-lhe força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Zacarias, capítulo 9. A advertência do Senhor é contra a terra de Hadraque, e cairá sobre Damasco, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a humanidade, e sobre todas as tribos de Israel, e também sobre Ramate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidom, embora sejam muito sábias. Tiro construiu para si uma fortaleza, acumulou prata como pó, e o ouro como lama nas ruas. Mas o Senhor se apossará dela, e lançará no mar suas riquezas, e ela será consumida pelo fogo. Ao ver isso, Ascalon ficará com medo. Gaza também se contorcerá de agonia, assim como Ecrom, porque a sua esperança fracassou. Gaza perderá o seu rei, e Ascalon ficará deserta. Um povo bastardo ocupará Asdod, e assim eu acabarei com o orgulho dos filisteus. Tirarei o sangue da sua boca e a comida proibida dentre os seus dentes.
Aquele que restar pertencerá ao nosso Deus e se tornará chefe em Judá. E Ecrom será como os jebuseus. Defenderei a minha casa contra os invasores. Nunca mais um opressor passará por cima do meu povo. Porque agora eu vejo isso com os meus próprios olhos. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Um jumentinho cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro, do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que o restaurarei tudo em dobro para vocês. Quando eu curvar Judá como se curva um arco, usar Efraim como flecha, levantar os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. Então o Senhor aparecerá sobre eles, sua flecha brilhará como um relâmpago. O soberano, o Senhor, tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles pisotearão e destruirão as pedras das atiradeiras. Eles beberão o sangue do inimigo como se fosse vinho. Estarão cheios como a bacia usada para aspergir a água nos cantos do altar. Naquele dia o Senhor, o seu Deus, os salvará como rebanho do seu povo, como joias de uma coroa. Brilharão em sua terra. Ah, como serão belos, como serão formosos. O trigo dará vigor aos rapazes e o vinhos novos às moças. Zacarias capítulo 10. Peça ao Senhor chuva de primavera, pois o Senhor quem faz o trovão, quem envia chuva aos homens e lhe dá as plantas do campo, porque os ídolos falam mentira, os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem é vão, por isso o povo vagueia como ovelhas, aflitas pela falta de um pastor. Contra os pastores acende-se a ira, e contra os líderes eu agitarei, porque o Senhor dos Exércitos cuidará do seu rebanho, o povo de Judá, ele fará dele o seu vigoroso cavalo de guerra. Dele virão a pedra fundamental e a estaca da tenda, o arco da batalha, e os governantes juntos serão como guerreiros que pisam a lama das ruas na batalha. Lutarão e derrubarão os cavaleiros, porque o Senhor estará com eles. Assim eu fortalecerei a tribo de Judá, salvarei a casa de José. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu nunca tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. E lhes responderei: Efraim será como um homem poderoso. Seu coração se alegrará, como se fosse com vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. Seus corações exultarão no Senhor. Assobiarei para eles e os ajuntarei, pois eu já os resgatei. Serão numerosos como antes. Embora eu os espalhe por entre os povos de terras distantes, eles se lembrarão de mim. Criarão os seus filhos e voltarão. Eu os farei retornar do Egito e os ajuntarei de volta à Síria. Eu os levarei para as terras de Gileade e do Líbano. Mesmo assim, não haverá espaço suficiente para eles. Vencerei o mar da aflição e ferirei o mar revoltoso, e as profundezas do Nilo se secarão. O orgulho da Síria será abatido e o poder do Egito será derrubado. Eu os fortalecerei no Senhor, e em meu nome marcharão, diz o Senhor. Amém? E a gente vai parar por aqui. Amanhã a gente continua essa nossa jornada. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração, tocado em sua vida e ter de alguma forma despertado algo dentro de você. Amém? Que o Senhor possa te abençoar poderosamente e até amanhã.